primeira delas, só um rápido comentário. Nós fizemos uma análise ontem sobre a situação francesa, e hoje, sábado, na França, está ocorrendo o quarto dia de mobilização, quarto sábado de mobilização, quarta semana, contra o governo Macron, que foi iniciado pelos coletes amarelos. Acho que é importante ressaltar esse fato, porque é um fato que tem uma importância política internacional e para o Brasil. Primeiramente, desfazendo alguns equívocos, muita gente acostumada com as manobras do imperialismo, que são reais, de criar movimentos políticos artificiais para derrubar os governos eleitos e colocar no seu lugar os seus representantes imperialistas, como aconteceu no Egito, como aconteceu na Ucrânia, como aconteceu em vários países da América Latina, e encobrindo muitas vezes esses golpes de Estado com pretensas mobilizações populares. Muita gente vendo a mobilização na França, uma mobilização que não partiu de nenhuma organização definida, nem política, nem sindical, uma manifestação, digamos assim, de setores desorganizados na França, acreditou que nós estávamos diante de uma mobilização da direita. Alguns setores, inclusive, nos criticaram, o que é pouco temerário, porque nós não costumamos, nós não entramos na onda de nenhuma dessas mobilizações em lugar nenhum, que a gente não tivesse analisado com certo cuidado. É importante repetir aqui o que foi dito ontem, que isso daí não é apenas uma mobilização de um setor minoritário. Os estudantes secundaristas franceses se mobilizaram em massa ao bloqueio de centenas de escolas. Quer dizer, já confundi nessa altura dos acontecimentos esse fato com uma mobilização de direita é confuso. Logicamente que no meio da mobilização vai haver elementos da extrema-direita também, por que não? Mas majoritariamente a mobilização é uma mobilização popular contra um governo de fome, que é o governo Macron. Na época, muita gente também, de maneira confusa, achou que o governo Macron era a salvação diante da extrema-direita. O governo Macron, nesses últimos 2 anos, o que ele fez foi aprofundar de uma maneira vertiginosa a política dita neoliberal e levar o país a uma crise social sem precedentes. O jornal francês Le Monde, por exemplo, hoje, diante das manifestações, é interessante notar a coincidência da colocação desse jornal, que é um jornal burguês meio democrático, mas mesmo assim um jornal burguês. Fala, França, crise social inédita. Por que eles falam isso? Porque, na verdade, essa mobilização dos coletes amarelos ela é simplesmente a ponta do iceberg. Ela representa a realidade, uma erupção na situação política de muitos setores que estão esmagados pela crise econômica e social. Não é simplesmente também, no caso francês, uma mera crise econômica e social que está esmagando o pessoal, mas fundamentalmente a política de seguidos governos do Partido Conservador, republicanos, no caso francês, do Partido Socialista, os últimos governos foram do Partido Socialista, e agora do Macron, que, num certo sentido, aprofundou a política dos governos anteriores. Existe uma tendência na França, que é registrada com muito temor por toda a burguesia, a mobilização geral de toda a população. Os sindicatos estão se mobilizando, ainda que eles procurem evitar de se mobilizar com os coletes amarelos por causa
né, da violência. Os sindicatos, nesse sentido, têm uma posição ultramoderada, né? Há uma tendência à mobilização dos setores da periferia, principalmente das periferias das grandes cidades, né, compostas principalmente por setores da imigração, né, imigrantes. Quer dizer, o país está à beira de uma verdadeira rebelião popular generalizada, né? É errado dizer que isso aí é uma mobilização da direita. Ninguém acha isso e, inclusive, os jornais dão conta, hoje mesmo, né, de que a mobilização passou ao largo tanto da direita, que é a Frente Nacional, fascista, como da esquerda institucional, que é o agrupamento, o Partido França Insubmissa, do Mélenchon, apresentado pela esquerda pequeno-burguesa brasileira como sendo uma grande alternativa para os franceses, e o próprio jornal fala que a mobilização passa ao largo desses dois partidos porque esses dois partidos estão comprometidos com uma atividade puramente institucional, né? A líder, né, da antiga Frente Nacional, atual Reagrupamento Nacional Francês, Marine Le Pen, redigiu uma carta aberta muito confusa, porque a Frente Nacional tem dificuldade de se colocar diante do problema da mobilização, mas deixa claro, né, deixa absolutamente claro na sua carta uma questão que é o seguinte, que ela se coloca na defesa intransigente do regime político francês da Quinta República. Quer dizer, logicamente que com uma mobilização desse tamanho, né, surge, e já surgiu dentro de determinados partidos de esquerda, alguns têm até como uma política tradicional na França, essa questão, a ideia de que é preciso convocar uma Assembleia Constituinte e abolir o regime da Quinta República, que é o regime mais antidemocrático que a França já teve, regime constitucional mais antidemocrático que a França teve em toda a sua história, que é o regime estabelecido pelo general de Gaulle, né, muitas décadas atrás. E esse posicionamento, e o posicionamento contra a violência nas manifestações, mostra que a extrema-direita não teve outro remédio, não teve outra alternativa do que se colocar, na realidade, pelo apoio ao atual governo, numa posição de sustentação do governo. O próprio governo francês chamou todas as forças políticas do país a apoiarem o governo diante da possibilidade de que as manifestações escapem completamente de controle, né? Ninguém tinha a expectativa de que hoje essas manifestações fossem retroceder, fossem recuar, fossem diminuir, e, portanto, nós temos uma manifestação gigantesca na França. Foi mobilizado um enorme aparato policial para conter isso daí, mais de 90 mil policiais em todo o país, né? E pelas informações da imprensa que estão saindo agora, né, estão aparecendo agora, já teriam sido presas 700 pessoas. Por aí a gente pode ter ideia também do tamanho da manifestação. O importante, né, sem fazer uma análise mais profunda dos acontecimentos, é mostrar que duas coisas fundamentais, que são importantes para a situação política mundial e brasileira em particular. Primeiramente, que nós estamos vivendo, né, uma crise capitalista extraordinária. A crise do governo Macron não tem nada a ver com a derrubada do governo, a tentativa de derrubada do governo da Venezuela, a derrubada do governo PT no Brasil, não tem nada a ver com isso. Macron é um homem dos bancos, né? É uma pessoa diretamente ligada ao sistema financeiro internacional. É uma pessoa apoiada por toda a burguesia francesa. Ele não é a Dilma Rousseff,
Né? Ele não é o Rafael Correia, o Evo Morales, nada. Né? Não, a gente não deve confundir essas coisas. Né? O que está em crise é um governo direitista, porque o governo Macron é um governo direitista, bem direitista. Provavelmente o mais direitista da França nos últimos 20 ou 30 anos. Né? E esse governo está em crise, está sendo assediado pela população, por causa da crise social que a política dele provoca. Quer dizer, uma política de descarregar todo o peso da crise nas costas dos setores mais oprimidos e explorados da população francesa.